1 de agosto de 1936, Adolf Hitler comparece à cerimônia dos Jogos Olímpicos de Berlim, um evento que refletiu a grandeza do regime nazista. O estádio, lotado com 100.000 espectadores, vibrava com coreografias em massa de jovens atletas e bandeiras com suásticas tremulando em uníssono. Aos olhos do mundo, o Führer mostrou uma Alemanha renovada, orgulhosa e ascendente. Os avanços econômicos eram inegáveis. O desemprego havia caído drasticamente, as indústrias estavam florescendo e o comércio prosperava sob a liderança de Hitler, que aparentemente havia conseguido devolver a tão necessária estabilidade à Alemanha. No entanto, ninguém imaginaria que, poucos anos depois, esta mesma Alemanha, que brilhava com tanto poder, que seria visto em chamas. Da invasão da Polônia à queda do Terceiro Reich, a prosperidade rapidamente se transformou em ruína. Bem-vindos ao The Soldier's Diary. A invasão da Polônia. O esplendor olímpico de 1936, no entanto, escondia uma verdade incômoda. A revitalizada, porém frágil, economia alemã dependia de despojos de guerra para sustentar sua indústria a 120% de sua capacidade. Hitler, cego pela euforia de suas conquistas iniciais, confundiu velocidade com estratégia. Em 1º de setembro de 1939, 7 dias após receber uma carta de Mussolini alertando que a Itália não poderia se mobilizar antes de 1942, Hitler, após adiar brevemente a invasão, ordenou a invasão da Polônia. Ele acreditava que o Pacto de Aço, assinado em 22 de maio de 1939 como um símbolo da unidade fascista, seria um escudo infalível, mas a Itália, com apenas 10 divisões equipadas com rifles 1891 e tanques leves L-335 obsoletos, não estava em posição de abrir uma frente nos Alpes. A Alemanha, em sua pressa em desencadear a guerra, subestimou um princípio básico: nenhum império é construído sem aliados sólidos. Assim começou o primeiro erro de Hitler: um conflito global travado em relativa solidão, cujas rachaduras levariam o Terceiro Reich ao colapso. Embora em 1º de setembro de 1939, as divisões Panzer tenham cruzado a fronteira polonesa com uma velocidade sem precedentes, esmagando as defesas em poucas semanas usando a Blitzkrieg, o ímpeto inicial escondeu uma fragilidade estratégica. Hitler esperava que a Grã-Bretanha e a França, após declarar guerra em 3 de setembro, repetissem sua passividade durante a crise dos Sudetos em 1938, quando o Acordo de Munique permitiu a anexação daquele território sem resistência militar. Contudo, desta vez os aliados não recuaram. Enquanto a Polônia queimava, a fraqueza italiana foi exposta. A Itália, exausta após a invasão da Etiópia em 1935, não estava preparada para um grande conflito. O Pacto de Aço, escrito em termos vagos e sem planos operacionais concretos, não garantiu apoio imediato no flanco sul. Mussolini, ainda em recuperação, só conseguiu enviar brigadas simbólicas meses depois. A invasão da Polônia, formalmente concluída em 6 de outubro de 1939, com a rendição das últimas unidades militares, demonstrou a eficácia tática alemã, mas também expôs um planejamento geopolítico improvisado. Hitler estava confiante na estabilidade do Pacto de Não Agressão com Stalin, assinado em 23 de agosto de 1939. No entanto, o líder soviético, embora interessado nos Balcãs, concentrou seus movimentos no norte e leste da Europa. Ao mesmo tempo, prioridades estratégicas divergentes entre Berlim e Tóquio impediram uma ação coordenada na Ásia. O Japão, imerso em sua guerra contra a China desde 1937, adiou sua adesão formal ao eixo até 1940. Em dezembro de 1939, o Reich tinha apenas aliados menores na Europa Central, cujas capacidades industriais e militares eram, no momento, marginais. O erro de subestimar a logística tornou-se aparente no inverno de 1939 a 40. À medida que a Wehrmacht se reagrupava para se preparar para a ofensiva na frente ocidental, a economia alemã, dependente do ferro sueco e do petróleo romeno, começou a mostrar tensões. A Kriegsmarine,
inferior à Marinha Real em número de navios de guerra, não conseguia garantir o controle das principais rotas marítimas. Um Hitler impaciente ordenou que os planos de invasão da França fossem acelerados em janeiro de 1940, mas o clima adverso e os problemas de abastecimento atrasaram a ofensiva até maio. Esse atraso exacerbou os desafios estratégicos enfrentados pela Alemanha, que já enfrentava um crescente isolamento diplomático. A Itália, embora aliada, só interveio ativamente meses depois. A corrida para a guerra em 1939 transformou o Terceiro Reich em uma potência cercada de inimigos, dependente de recursos cada vez mais escassos, como o carvão sintético, para manter sua máquina de guerra. Apesar desses desafios, quando a ofensiva alemã finalmente começou em maio de 1940, seu impacto foi devastador. A mesma pressa que agravou a escassez de recursos tornou-se paradoxalmente uma arma letal. As divisões Panzer, agora reorganizadas e apoiadas por aeronaves implacáveis, perfuraram as defesas aliadas com uma precisão que chocou o mundo. O que se seguiu foi uma corrida contra o tempo. Enquanto Hitler celebrava o colapso da frente ocidental, centenas de milhares de soldados aliados eles estavam presos em uma armadilha de aço e fogo, com apenas um nome gravado em seu desespero: Dunkerque. Dunkerque, a ordem que impulsionou a resistência aliada. Em maio de 1940, a Wehrmacht havia conseguido o que poucos achavam possível: romper as defesas aliadas no oeste com velocidade e eficiência impressionantes. A estratégia Blitzkrieg, baseada no uso combinado de forças blindadas e aeronaves, dominou a linha Maginot, cercou tropas francesas e britânicas na Bélgica e empurrou as forças aliadas em direção à costa. Em 20 de maio, tanques do Grupo de Exércitos A, comandados pelo general Gerd von Rundstedt, chegaram a Abbeville, interrompendo a retirada das forças aliadas para o sul e empurrando-as em direção ao porto de Dunkerque, sua única rota de fuga. Em 24 de maio, as divisões Panzer de Heinz Guderian estavam a menos de 15 quilômetros de Dunkerque. Entretanto, Hitler, influenciado por Hermann Göring e preocupado em preservar a blindagem para a próxima fase da campanha, ordenou que o avanço fosse interrompido. A Luftwaffe, incapaz de cumprir sua promessa de aniquilar as tropas aliadas devido à resistência aérea britânica, ao mau tempo e à falta de coordenação com as forças terrestres, permitiu a evacuação de centenas de milhares de soldados britânicos. Esse erro estratégico, nascido da arrogância e da desconfiança em relação aos seus generais, marcou o início de uma série de rachaduras que começaram a minar o projeto nazista por dentro. O alto comando alemão também defendeu a pausa com antecedência, alegando a necessidade de preservar seus tanques, já que após semanas de combate intenso, muitas unidades precisavam de manutenção. Além disso, von Rundstedt temia que o terreno ao redor de Dunkerque, uma combinação de canais e áreas inundadas pelos aliados, tornaria os veículos blindados difíceis de operar, expondo-os a possíveis contra-ataques. Mas, além desses fatores táticos, a decisão de Hitler refletiu uma tendência crescente em sua liderança. Interferência direta em assuntos militares com base em intuições e não em experiência estratégica. Em vez de permitir que os comandantes na frente executassem a ofensiva de acordo com as condições no terreno, Hitler se deixou levar por promessas infundadas e erros de cálculo. O resultado dessa decisão foi a salvação de um exército que, de outra forma, teria sido aniquilado. Em 26 de maio, os britânicos lançaram a Operação Dínamo, liderada pelo vice-almirante Bertram Ramsay. Sob constante ataque da Luftwaffe e da artilharia alemã, uma frota improvisada de contratorpedeiros, navios mercantes e 861 embarcações civis cruzou o Canal da Mancha para evacuar os soldados presos. Ao longo de 9 dias, entre 26 de maio e 4 de junho, mais de 338 mil soldados britânicos e franceses foram resgatados. Embora milhares de veículos, armas e suprimentos tenham sido perdidos, a evacuação garantiu que o núcleo do exército britânico sobrevivesse para continuar a guerra. As implicações estratégicas de Dunkerque foram imensas. Churchill, em seu discurso de 4 de junho na Câmara dos Comuns, transformou a retirada em um símbolo de resistência,
chamando-a de milagre de libertação e prometendo continuar a luta nas praias, nos campos e nas ruas. Sem a evacuação, o Reino Unido teria perdido seu exército de elite, deixando-o em uma posição crítica para defender seu território. Longe de ser esmagado, o moral britânico foi fortalecido. O que poderia ter sido uma humilhação tornou-se um mito fundador de resistência. Para Hitler, por outro lado, Dunquerque foi um erro estratégico irreversível. Ao permitir que o inimigo escapasse, ele desperdiçou a oportunidade de desferir um golpe mortal no Reino Unido. Sua fé em Göring e sua ilusão de que Churchill negociaria a paz o cegaram para a urgência militar. Este evento destacou sua desconexão da realidade tática e marcou o início de um padrão destrutivo. Desconfiar de seus generais e confiar em sua intuição, uma tendência que, anos depois, selaria o destino do Terceiro Reich. A traição menos esperada. O avanço imparável que levou o regime hitlerista a mostrar sua capacidade brutal em Dunquerque expôs as fraquezas táticas do regime, bem como as tensões internas que estavam começando a minar sua coesão. Embora a evacuação britânica fosse vista como um símbolo de resiliência, outra crise estava se formando dentro da liderança nazista. Rudolf Hess, um dos mais antigos apoiadores de Hitler, personificou essas rachaduras. Desde os dias do Putsch de Munique em 1923, Hess foi um pilar ideológico como colaborador da escrita de Mein Kampf e como tenente do Führer no Partido Nazista, uma posição que o colocou como uma das figuras mais poderosas dentro da estrutura do partido. Entretanto, sua lealdade inabalável não o salvou do declínio. À medida que o Terceiro Reich mergulhava na guerra, figuras como Himmler, Goebbels e Bormann o relegaram a funções burocráticas. Em 1941, Hess, que havia sido a figura mais próxima de Hitler, viu-se isolado, preso em uma hierarquia que não o reconhecia mais. Sua crescente frustração não era apenas pessoal. Era um sintoma de um regime onde a lealdade cega entrava em conflito com as ambições implacáveis de seus líderes. Esse desgaste silencioso, ignorado por Hitler, abriu caminho para um ato de desespero que abalou profundamente o Terceiro Reich. Enquanto Hitler concentrava sua atenção na iminente invasão da União Soviética, Hess se convenceu de que a guerra contra a Grã-Bretanha deveria ser resolvida antes de abrir uma segunda frente. Isolado dentro da hierarquia nazista e preocupado com o futuro do Reich, ele tomou uma decisão incomum. Em 10 de maio de 1941, sem consultar Hitler ou qualquer funcionário de alta patente, ele decolou de um campo de aviação perto de Augsburg, a bordo de um caça Messerschmitt Bf-110 com destino à Escócia. Seu objetivo era entrar em contato com o Duque de Hamilton, que ele erroneamente acreditava ser um intermediário disposto a negociar a paz entre a Alemanha e o Reino Unido. Hess esperava que sua missão dividisse os britânicos e os persuadisse a abandonar a guerra, permitindo que Hitler se concentrasse na campanha oriental. O voo de Hess, de mais de 1.300 quilômetros, foi uma empreitada ousada. Cruzar o espaço aéreo inimigo sem escolta o expôs à interceptação, e um erro de navegação o forçou a saltar de paraquedas perto de Eaglesham, onde foi capturado. Sua chegada causou confusão. Churchill o chamou de louco e recusou qualquer diálogo, enquanto os britânicos o classificaram como prisioneiro de guerra. Distante ao atingir seu objetivo, Hess demonstrou sua desconexão da realidade política e militar do Terceiro Reich. Quando a notícia chegou a Hitler, a reação foi de fúria e humilhação. O regime nazista foi rápido em negar qualquer conexão oficial com a missão de Hess, chamando-o de desequilibrado. Em um discurso de rádio à nação, Hitler declarou enfaticamente: Hess agiu contra minhas ordens expressas. Ele sofre há anos de uma doença mental progressiva. A imprensa alemã o apresentou como um indivíduo que sofreu um colapso nervoso e agiu por conta própria. A imprensa nazista, sob as ordens de Goebbels, publicou manchetes como Hess, vítima de alucinações, reforçando a narrativa de sua suposta insanidade. Como Albert Speer relatou anos depois, o Führer explodiu em fúria em particular, declarando: Neste momento estou pronto para chorar de raiva. Tudo está arruinado. Hitler, temendo que sua deserção pudesse ser interpretada como um sinal de divisão dentro do partido, ordenou a remoção de qualquer referência ao seu antigo tenente.
Seu nome foi apagado dos registros oficiais e sua influência dentro do Reich desapareceu completamente. O regime nazista, seguindo essa diretriz, eliminou sua presença da propaganda, como evidenciado pela remoção de seu retrato do filme O Triunfo da Vontade, de Leni Riefenstahl, um símbolo do controle do regime sobre sua imagem. O impacto da deserção de Hess foi além da propaganda. Dentro da liderança nazista, sua fuga expôs a fragilidade do regime e as lutas internas que estavam ocorrendo por trás da fachada de unidade. Hermann Göring, ao saber disso, descartou o ato como um erro trágico e, de acordo com testemunhas, menosprezou Hess como um místico desconectado da realidade. Martin Bormann, por sua vez, aproveitou a situação para consolidar seu poder. Em uma carta à esposa de Hess, ele alertou: qualquer tentativa de contato com seu marido será tratada como um ato de hostilidade ao Führer. Isolado em cativeiro, Hess passaria o resto da guerra como prisioneiro britânico, e sua missão não teria impacto nos eventos da guerra. No entanto, sua deserção marcou uma virada dentro do regime. A confiança de Hitler em seu círculo íntimo, ele foi profundamente questionado, e a partir daquele momento ficou ainda mais desconfiado, alimentando a paranoia que caracterizaria suas decisões posteriores. A obsessão pelo norte da África. A desconfiança de Hitler em seus aliados, que aumentou após o fracasso italiano na Grécia em 1940, não se limitou a expurgos internos. Isso também o levou a intervir em conflitos secundários para evitar o colapso de seus parceiros, mesmo quando isso comprometia sua estratégia geral. Em fevereiro de 1941, enquanto o Führer planejava a invasão da União Soviética, ele recebeu uma notícia que considerou uma afronta pessoal. Mussolini, seu principal aliado, havia sido humilhado no norte da África. Mal equipadas e mal lideradas, as tropas italianas foram forçadas a recuar 800 quilômetros na Líbia por um contingente britânico 3 vezes menor. Hitler, temendo que a queda da Itália desestabilizasse o eixo, ordenou que o general Erwin Rommel e seu recém-criado Afrika Korps fossem para Trípoli. A decisão, tomada mais por orgulho do que por cálculo militar, marcaria o início de uma campanha que consumiria homens, tanques e combustível vitais para a frente oriental. Rommel, um estrategista brilhante, mas inexperiente em desertos, desembarcou na Líbia em 12 de fevereiro de 1941 com apenas 2 divisões, a 5ª Divisão Leve e a 15ª Divisão Panzer. Em poucas semanas, ele recuperou o terreno perdido para os italianos e lançou uma ofensiva no Egito que surpreendeu os britânicos. Em abril, seus Panzers cercaram Tobruk, um porto importante que resistiria até 1942. No entanto, o sucesso escondeu um problema letal. O Afrika Korps dependia de suprimentos vindos de Nápoles, uma jornada de 1.500 quilômetros ameaçada pela Marinha Real e aeronaves aliadas. Hitler, obcecado em projetar uma imagem de uma aliança inquebrável, ignorou os avisos de Rommel sobre recursos escassos. Em julho de 1941, enquanto 3 milhões de soldados alemães avançavam para a URSS, o general anotou em seu diário: sem combustível, não há vitória possível aqui, e cada dia perdido fortalece os russos. A situação se tornou insustentável em outubro de 1942. Rommel, promovido a marechal de campo meses antes, havia chegado a 60 quilômetros de Alexandria, mas suas tropas estavam recebendo apenas 30% do combustível necessário. Enquanto isso, as forças britânicas no Egito, agora sob o comando do general Bernard Montgomery, foram reforçadas com apoio americano e estavam reunindo 1.000 tanques e 900 aeronaves em El Alamein. Em 23 de outubro, Montgomery lançou uma grande ofensiva e, em 10 dias, as linhas do eixo ruíram. Em 8 de novembro de 1942, com o desembarque dos aliados no Marrocos e na Argélia sob o nome de Operação Tocha, o destino de Rommel foi selado. Hitler, em vez de ordenar uma retirada estratégica, enviou 100.000 reforços para a Tunísia, levando ao colapso das linhas logísticas. Em janeiro de 1943, as tropas do eixo estavam presas entre 2 frentes, com Montgomery avançando do Egito e Eisenhower da Argélia.
Em 13 de maio de 1943, 230 mil soldados alemães e italianos se renderam na Tunísia, entregando 1.000 tanques e 1.400 aeronaves. O Afrika Korps perdeu 75% de suas forças e a Alemanha perdeu 600 mil toneladas de suprimentos que nunca chegaram à frente oriental. As consequências repercutiram por toda a Europa. 2 meses depois, em julho de 1943, os aliados invadiram a Sicília, derrubando Mussolini e forçando Hitler a desviar 16 divisões para ocupar a Itália. Enquanto os panzers de Rommel enferrujavam no deserto, a Wehrmacht no leste perdia a iniciativa estratégica. A campanha africana não foi apenas um erro logístico. Foi uma sintoma da obsessão de Hitler em manter alianças frágeis, mesmo às custas de seus próprios interesses. A resistência soviética. A obsessão de Hitler em sustentar frentes secundárias, como a África, consumiu recursos essenciais em um momento-chave da guerra. Enquanto Rommel lutava na Líbia em julho de 1941, 3 milhões de soldados alemães cruzavam a fronteira soviética na Operação Barbarossa, a maior invasão militar da história. Hitler, embriagado por suas vitórias na Europa Ocidental, acreditava que a União Soviética entraria em colapso em poucas semanas, assim como aconteceu com a Polônia e a França. Ele ignorou 2 realidades mortais: a vastidão geográfica da Rússia e a capacidade de Stalin de transferir 1.500 fábricas para os Urais, longe do alcance alemão. Embora os panzers tenham avançado 600 quilômetros em 3 semanas, destruindo 3.000 aeronaves soviéticas nos primeiros dias, a logística alemã dependia de estradas lamacentas e ferrovias de bitola larga, incompatíveis com seus trens. Em setembro, quando o grupo de exércitos centro chegou aos arredores de Smolensk, a apenas 400 quilômetros de Moscou, Hitler cometeu um erro agravado por sua dispersão na África. Ele ordenou que forças fossem desviadas para a Ucrânia em busca de trigo e petróleo, atrasando assim o avanço sobre a capital. Essa decisão quebrou o ímpeto inicial da Wehrmacht, permitindo que os soviéticos reorganizassem suas defesas e transferissem fábricas para a Sibéria. Em dezembro de 1941, temperaturas de menos 30 graus e uma contraofensiva soviética detiveram as exaustas tropas alemãs nos portões de Moscou. A Blitzkrieg falhou. 2 anos depois, em fevereiro de 1943, a rendição do marechal de campo Friedrich Paulus, em Stalingrado, selou o colapso irreversível da estratégia nazista no leste. Hitler subestimou a capacidade soviética de transformar cada rua e cada fábrica em uma fortaleza. Quando o Sexto Exército foi cercado em novembro de 1942, o Führer proibiu qualquer retirada, ordenando que Paulus mantivesse sua posição até o último homem, convencido de que seu sacrifício salvaria a Europa do bolchevismo. Apesar dos esforços da Luftwaffe, que só conseguiu entregar 20% dos suprimentos prometidos, e do cerco se tornar cada vez mais insustentável, Hitler, em uma tentativa desesperada de salvar a situação, promoveu Paulus a marechal de campo em 30 de janeiro de 1943. Esperando que sua patente o levasse a cometer suicídio em vez de se render, o Führer declarou: "Não quero um marechal vivo nas mãos do inimigo." No entanto, Paulus rendeu-se no dia seguinte, para a fúria de Hitler, que exclamou: "Ele deveria ter atirado em si mesmo. Ele é um covarde que preferiu o conforto de um hotel em Moscou." A perda de 230 mil soldados, 900 tanques e 6 mil canhões destruiu o Sexto Exército Alemão e desmantelou a capacidade ofensiva da Wehrmacht na frente oriental. Mais de 90 mil soldados foram feitos prisioneiros, dos quais apenas alguns milhares retornaram vivos anos depois. Dezenas de milhares morreram de fome, frio ou doença antes de chegar aos campos soviéticos. A Batalha de Kursk. Estrategicamente, a Batalha de Stalingrado foi um ponto de virada crucial na Segunda Guerra Mundial. A derrota alemã nesta cidade marcou uma mudança decisiva na dinâmica do conflito, não apenas no nível militar, mas também em termos de recursos. A partir daí, a União Soviética começou a ganhar uma vantagem significativa na produção bélica, processo que se consolidou especialmente em 1943.
Durante aquele ano, os russos fabricaram cerca de 24 mil veículos blindados, dos quais entre 12 mil e 15 mil eram tanques, superando em muito os 6 mil tanques produzidos pelos nazistas no mesmo período. Enquanto isso, Hitler, ainda obcecado em restaurar a honra do Reich, desviou recursos para preparar uma ofensiva em Kursk, buscando vingar a derrota sofrida na frente oriental. Entretanto, a ofensiva alemã em Kursk, lançada em julho de 1943, falhou miseravelmente e esgotou mais de 50% de suas reservas blindadas. A queda de Stalingrado, juntamente com a derrota em Kursk, permitiu que o Exército Vermelho tomasse a iniciativa estratégica. Os soviéticos iniciaram uma série de avanços em direção a Kharkiv e Belarus, enquanto consolidavam uma saliência de 250 quilômetros ao redor de Kursk. Aproveitando a posição enfraquecida da Alemanha, os soviéticos criaram pressão constante na frente, levando a Wehrmacht a lutar por sua sobrevivência em território cada vez mais distante de suas linhas de suprimento. A Batalha de Kursk, conhecida como o maior confronto blindado da Segunda Guerra Mundial, foi decidida em Prokhorovka em 12 de julho. Lá, a 2ª Divisão Panzer SS enfrentou o 5º Exército Blindado de Guardas soviético em um confronto que deixou centenas de tanques em ruínas. Embora os alemães tenham penetrado 35 quilômetros, o avanço era insustentável. Em 13 de julho, Hitler cancelou a cidadela para enviar divisões para a Itália, onde os aliados haviam desembarcado na Sicília. A decisão, tomada em meio a um impasse, permitiu ao Exército Vermelho lançar uma contra-ofensiva maciça sob o nome de Operação Kutuzov, que resultou na retomada de Oriol e Belgorod em agosto. As perdas alemãs foram devastadoras, chegando a 54 mil homens e 323 tanques irrecuperáveis, enquanto as forças soviéticas sofreram a perda de 177 mil soldados e 1.600 tanques. Entretanto, enquanto a União Soviética tinha a capacidade de repor rapidamente suas forças, a Alemanha havia esgotado mais da metade de suas reservas blindadas em um esforço infrutífero. Após o cancelamento da cidadela e o colapso das posições alemãs no leste, Hitler tentou justificar o fracasso para seus generais, insistindo que a ofensiva era vital para manter a iniciativa. Suas palavras se mostraram inúteis diante da realidade. Por sua vez, Albert Speer, o ministro dos armamentos, admitiu em suas memórias: os números de produção não conseguiam mais esconder o fato de que estávamos tendo prejuízos. Para piorar a situação, os Panteras, nos quais Hitler depositava sua confiança, sofreram falhas mecânicas. 44% quebraram antes de entrar em combate. A obsessão por Kursk acabou por esgotar a Wehrmacht e contribuiu para o progressivo abandono de seus aliados. Romênia e Hungria, temendo o avanço soviético, iniciaram contatos secretos com os aliados, prevendo o colapso da frente oriental. A fé equivocada na tecnologia. Em 1943, após as derrotas em Stalingrado e Kursk, Hitler abandonou a estratégia de desgaste convencional e depositou suas esperanças em armas milagrosas que, segundo a propaganda, reverteriam o curso da guerra. Em julho daquele ano, ele aprovou o programa de desenvolvimento do míssil Quinto II, um foguete balístico projetado por Wernher von Braun para bombardear Londres a partir da Europa continental. Embora tecnicamente revolucionário, sendo o primeiro míssil de longo alcance da história, sua produção consumia recursos desproporcionais. Cada V2 custava 100.000 Reichsmarks, o equivalente a 10 tanques Panther, e exigia o trabalho forçado de 60.000 prisioneiros usados para escavar a fábrica, montar os mísseis e manusear materiais perigosos em condições letais. Quando o primeiro míssil atingiu Londres em 8 de setembro de 1944, apenas 3.200 unidades haviam sido lançadas, um número insignificante comparado aos 9.000 bombardeiros aliados produzidos naquele mesmo mês. Pior ainda, 30% dos V2 explodiram em pleno voo, e aqueles que atingiram seus alvos mataram 9.000 pessoas, menos do que as que morreram construindo-os na fábrica subterrânea de Mittelwerk. Paralelamente, Hitler promoveu o desenvolvimento do tanque Maus,
um veículo de 188 toneladas blindado com até 240 milímetros de aço, cujo protótipo foi concluído em dezembro de 1943. O projeto, liderado por Ferdinand Porsche, consumiu 10 milhões de Reichsmarks e 2.500 horas de engenharia. Mas o Maus era tão pesado que destruía estradas e não conseguia cruzar pontes. Dos 6 protótipos planejados, apenas 2 foram concluídos e nenhum entrou em combate. Enquanto isso, a produção dos tanques Panzer IV e Panther, tanques testados em batalha, estagnou em 1.200 unidades por mês, insuficiente para repor as perdas no leste. O interesse pela tecnologia militar também se estendeu à aviação. Em 1944, Hitler ordenou que fosse dada prioridade ao caça a jato Messerschmitt, Mi-262, capaz de ultrapassar 800 km por hora. Ele insistiu em adaptá-lo para funções de ataque, o que atrasou sua implantação por cerca de 6 meses. Quando os primeiros Mi-262 decolaram em abril de 1944, os aliados já dominavam os céus. Dos aproximadamente 1.400 exemplares construídos, apenas cerca de 300 entraram em combate, e a escassez de combustível limitou severamente suas missões. O caso do Heinkel He-162 foi ainda mais infeliz. Este caça, construído principalmente em madeira e promovido a ser operado com exigências mínimas, acumulou alto índice de acidentes, já que a maioria dos cerca de 250 fabricados apresentou falhas técnicas fatais antes de 1945. Esses projetos, embora aparentemente inovadores, revelaram uma desconexão letal entre Berlim e a frente. À medida que os engenheiros nazistas aperfeiçoavam protótipos futuristas, a Wehrmacht enfrentava crescente escassez de armas convencionais e suprimentos essenciais. Na Normandia, as tropas alemãs sofriam com escassez de munição, enquanto os aliados desfrutavam de suprimentos constantes. O marechal de campo Erhard Milch resumiu o dilema em uma reunião em janeiro de 1945. O Führer quer armas do futuro, mas não podemos vencer a guerra nem com as de hoje. Naquela época, quase 40% do orçamento militar estava sendo gasto em projetos faraônicos, enquanto as divisões no leste estavam em retirada, tendo apenas um tanque operacional para cada 10 soviéticos. A fé em armas milagrosas não foi apenas um erro tático, mas a prova definitiva de que o Terceiro Reich havia perdido o contato com a realidade. A obsessão de Hitler por armas milagrosas refletia uma falha estratégica em valorizar o talento científico. Enquanto o regime nazista investia 2 bilhões de Reichsmarks em projetos como o V2, ele estava caçando pesquisadores que poderiam lhe dar uma vantagem real. Albert Einstein, Leo Szilard e outros 2.000 cientistas judeus fugiram da Alemanha entre 1933 e 1941, muitos para os Estados Unidos, onde fizeram parte do Projeto Manhattan. O Terceiro Reich, por outro lado, confiou seu programa nuclear a Werner Heisenberg, um físico brilhante, mas limitado pela ideologia racial e um orçamento insuficiente. Hitler, convencido de que a física teórica era um produto judaico, ordenou que as universidades fossem expurgadas. Em 1937, o Ministério da Ciência nazista publicou uma lista de 300 acadêmicos não-arianos que seriam demitidos, incluindo James Franck e Otto Stern. Enquanto o projeto Manhattan recebeu 2 bilhões de dólares e empregou 130 mil pessoas, o Uran-Verein operou com 70 cientistas e recursos limitados. Em 1945, Heisenberg construiu um reator experimental em Haigerloch que nunca atingiu o ponto crítico. Segundo documentos aliados, os nazistas subestimaram a massa crítica necessária para uma bomba, calculando toneladas de urânio em vez dos valores adequados para uma detonação nuclear. Ao contrário da Alemanha, onde a pesquisa nuclear progrediu de forma limitada e sem um propósito definido, nos Estados Unidos os cientistas exilados contribuíram para um esforço coordenado com objetivos claros. A fuga de cérebros teve consequências diretas. Em 1939, Leo Szilard e Albert Einstein alertaram Roosevelt sobre a possibilidade de a Alemanha desenvolver uma bomba atômica. Sua carta deu impulso à pesquisa nuclear americana, que mais tarde daria origem ao Projeto Manhattan.
Enquanto isso, na Alemanha, o físico Werner Heisenberg liderava o Uranverein, um programa que nunca recebeu prioridade no esforço de guerra. Em 1942, uma comissão liderada por Albert Speer concluiu que o desenvolvimento de armas nucleares era inviável a curto prazo. Então o regime alocou seus recursos para projetos de implementação imediata. O contraste entre os dois programas era abismal. Em julho de 1945, os Estados Unidos testaram a primeira bomba atômica no Novo México com o trabalho de cientistas exilados como Hans Bethe e Edward Teller. A Alemanha, por sua vez, perdeu o acesso à produção de água pesada após a sabotagem dos aliados na Noruega e nunca conseguiu construir um reator funcional. No final da guerra, seu programa nuclear estava praticamente inativo, sem nenhuma chance real de alcançar uma arma operacional. O Führer doente, paranoia e decadência. À medida que a guerra avançava e as derrotas se acumulavam, a obsessão de Hitler com as chamadas armas milagrosas revelou sua desconexão da realidade estratégica. À medida que a Alemanha perdia terreno no leste e os aliados avançavam no oeste, recursos essenciais eram desviados para projetos tecnologicamente ambiciosos, mas tardios ou ineficazes. Ao mesmo tempo, sua saúde física e mental estava se deteriorando progressivamente, afetando sua liderança e tomada de decisões. A partir de 1943, após o desastre de Stalingrado, seu declínio se tornou palpável. Tremores nas mãos, rigidez muscular e episódios de raiva incontrolável marcaram uma virada em sua capacidade de liderar o Reich. Registros médicos particulares e depoimentos de associados próximos, como o Dr. Theodor Morell, revelam que Hitler era dependente de um coquetel de substâncias que incluía anfetaminas, opiáceos como Eucodal, uma forma de oxicodona e injeções de vitaminas. Morell, que tratava o Führer desde 1936 principalmente de problemas digestivos e de pele, anotou em seu diário em 12 de julho de 1943: injeção intravenosa de glicose e Eucodal. O Führer imediatamente se sente revitalizado. Esses medicamentos, destinados a combater sua fadiga crônica e doenças físicas, atenuaram temporariamente seus sintomas, mas historiadores como Norman Ohler sugerem que eles aceleraram uma possível deterioração neurológica, caracterizada por tremores e irritabilidade que evoluíram para paranoia. Traudl Jung, sua secretária, relatou em suas memórias até o último momento. Hitler tremia frequentemente e, quando isso acontecia, Morell aparecia com suas seringas. Após as injeções, o Führer pareceu recuperar as energias, mas tornou-se cada vez mais dependente delas. A dependência do Führer desses compostos alterou sua percepção da realidade e o mergulhou em uma paranoia crescente, enfraquecendo sua capacidade de avaliar objetivamente a situação militar e política. Até mesmo a neurose do Führer remonta a anos antes do início da Segunda Guerra Mundial. Durante a crise tcheca de 1938, quando a instabilidade na Europa ameaçava levar a grandes conflitos e o futuro da Tchecoslováquia estava em jogo devido à pressão diplomática, Hitler estava sob extrema pressão. Segundo o historiador William L. Scherer, em seu livro A Ascensão e Queda do Terceiro Reich, ele relata que, em meio a essa atmosfera tensa, enquanto se preparava no Dresden Hotel para enfrentar dilemas internacionais e críticas crescentes dentro e fora do partido, o Führer demonstrou um nervosismo palpável. Ele atravessou o terraço a passos largos, com um tique nervoso no ombro e um olhar marcado pelo cansaço, a ponto de, num momento de desespero, se atirar ao chão e morder a ponta de um tapete. Esse gesto estranho e revelador lhe rendeu o apelido depreciativo de comedor de tapetes, uma indicação precoce da deterioração psicológica que acabaria se tornando uma característica definidora de sua saúde nos anos sombrios da guerra. Em 20 de julho de 1944, tendo sobrevivido à tentativa de assassinato em seu quartel-general na Prússia Oriental, Hitler recuou para o Wolfschanze, um complexo militar subterrâneo onde a paranoia se tornou onipresente. Lá, sua deterioração física, como mãos trêmulas e rosto pálido, foi misturada a uma desconfiança patológica em relação aos seus generais. Nas semanas seguintes,
Ele ordenou um expurgo brutal. Pelo menos 5.000 pessoas, incluindo oficiais superiores como Erwin von Witzleben e Klaus von Stauffenberg, foram executados por traição. A repressão, liderada pela Gestapo, estendeu-se até mesmo aos suspeitos de derrotismo, um termo amplo usado por Hitler para eliminar críticos ou vacilantes do governo. Albert Speer relembraria em suas memórias: o Führer não distinguia mais entre lealdade e conspiração. Éramos todos inimigos em potencial. A influência das drogas no julgamento de Hitler era evidente em cada decisão. Os medicamentos que Morel recebeu, projetados para mantê-lo ativo e aliviar sua dor, produziram efeitos colaterais devastadores: irritabilidade extrema, paranoia e crises de delírio. Seu ministro dos armamentos observou em suas memórias: nos últimos anos, suas explosões de euforia alternavam-se com profunda apatia. Morel o manteve de pé com pílulas e injeções, mas estava claro que algo não estava funcionando. Os diários particulares de Morel e os depoimentos de colaboradores revelam que essas drogas agravaram seus tremores e distorceram sua percepção dos relatos de guerra, fatores que, combinados com sua obstinação, contribuíram para erros estratégicos como a ofensiva das Ardenas. A dependência química refletiu sua desespero para suportar o colapso do Reich, ao mesmo tempo em que destacava o fracasso de um regime que era apoiado por um líder visivelmente quebrado. Ascensão e queda do Terceiro Reich. Em março de 1945, a Alemanha que Hitler havia prometido que duraria 1000 anos estava em ruínas. As mesmas ruas de Berlim que desfilaram diante do mundo durante os Jogos Olímpicos de 1936, deslumbrantes com coreografias de unidade e poder, eram agora uma paisagem de crateras, edifícios carbonizados e bondes retorcidos. O Reich, que já teve aliados em 3 continentes, enfrentou seu declínio com parceiros tão incompetentes quanto desesperados. À medida que a guerra avançava, a questão se Hitler ainda conseguiria vencer com tais aliados tornou-se cada vez mais difícil de responder. Após a invasão da URSS em junho de 1941, as possibilidades foram reduzidas a uma ilusão. A Wehrmacht dependia de cavalos para transportar 80% de sua artilharia, e as linhas ferroviárias soviéticas de bitola larga atrasavam os suprimentos. Em dezembro de 1941, com temperaturas de menos 30 graus Celsius, as tropas alemãs não tinham botas de inverno nem anticongelante, enquanto os EUA enviaram 200.000 caminhões Studebaker para a URSS, que mecanizou o Exército Vermelho. A entrada dos Estados Unidos não trouxe apenas recursos, mas uma estratégia coordenada. Em 1943, o bombardeio aliado destruiu 90% das fábricas de aeronaves alemãs em Schweinfurt, e em 1944, o desembarque na Normandia abriu uma terceira frente que a Alemanha não conseguiu sustentar. Os últimos meses do Reich foram uma sucessão de erros sem margem para correção. Em 16 de dezembro de 1944, Hitler lançou sua última aposta estratégica, a Ofensiva das Ardenas. Mobilizando 250.000 soldados, 1.800 tanques e 80% das reservas de combustível da frente ocidental, ele procurou dividir os aliados e retomar Antuérpia, o principal porto de abastecimento. A surpresa inicial foi eficaz. Uma tempestade de inverno anulou a superioridade aérea aliada, e os panzers do 6º SS Panzerarmee avançaram 100 quilômetros em 5 dias, cercando 18.000 soldados americanos em Bastogne. No entanto, o sucesso durou pouco. Em 23 de dezembro, o tempo melhorou e 5.000 aviões aliados bombardearam colunas alemãs presas em estradas cobertas de neve. Os tanques, dependentes do combustível capturado do inimigo, ficaram encalhados. Em 26 de dezembro, o terceiro exército de Patton rompeu o cerco de Bastogne, enquanto o exército alemão sem reservas recuava. Em janeiro de 1945, a Wehrmacht havia perdido 800 tanques, 1.600 aeronaves e 100.000 homens, suas últimas reservas operacionais. Em 16 de janeiro, quando as linhas nazistas entraram em colapso, os aliados avançaram em direção ao Reno sem oposição.
deixando o coração industrial da Alemanha exposto. Em março de 1945, com o Exército Vermelho a 80 quilômetros de Berlim, Hitler assinou o Decreto Nero, exigindo a destruição total de pontes, fábricas, usinas de energia e até mesmo plantações. Se a guerra for perdida, que o povo pereça. Ele declarou aos seus generais, ordenando-lhes que transformassem a Alemanha em uma paisagem lunar. Albert Speer, seu ministro de armamentos, sabotou discretamente a ordem. Ele desobedeceu às instruções de explodir infraestruturas importantes e convenceu os governadores regionais a ignorar a ordem. Entretanto, em cidades como Leipzig e Hamburgo, a SS explodiu usinas de água e gás, piorando a crise humanitária no país. Em 16 de abril de 1945, 2,5 milhões de soldados soviéticos lançaram o ataque final a Berlim. Hitler, refugiado em seu bunker sob a chancelaria, mobilizou idosos e crianças com rifles de 1918, enquanto sonhava com exércitos fantasmas que nunca chegariam. A vitória ainda é possível se mantivermos a vontade. Ele insistiu em 22 de abril, horas depois de suas tropas perderem a última ponte sobre o Oder. Em 30 de abril, após se casar com Eva Braun, ele atirou na própria têmpora. Seus restos mortais, encharcados em gasolina, queimaram em uma cratera de artilharia enquanto o Exército Vermelho hasteava a bandeira soviética no Reichstag. Em 8 de maio de 1945, a Alemanha capitulou. O Eixo, uma aliança de ambições frustradas, deixou 60 milhões de mortos e um continente em ruínas. A queda do Terceiro Reich não foi resultado de um único erro, mas de uma sucessão de decisões estratégicas errôneas. Confiar em aliados ineficazes, desperdiçar recursos em tecnologia desnecessária, ignorar a logística e destruir o que restava da nação numa investida final foram apenas algumas das causas que contribuíram para seu colapso. Cada ruptura da invasão da Polônia ao Decreto Nero agravou a próxima, até que o regime sucumbiu sob o peso de suas próprias ilusões. A mesma Berlim que deslumbrou o mundo em 1936 testemunhou do fracasso final de Hitler, que, envolvido em sua obsessão, levou seu país à destruição total.